Prepare-se porque hoje é dia de cavalgar pelo Vale das Maravilhas, no Peru. Os repórteres do Terra da Gente encontraram por lá o Portal do Paraíso para grandes aventuras e descobertas. Na Cordilheira dos Andes, os camponeses dominam técnicas de plantio que garantem a vida no topo das montanhas. Os desafios na altitude passam ainda pela história das antigas civilizações e pela natureza em transformação. Os geysers, vapores de água fervendo de vulcões, só surgiram há pouco mais de 15 anos. Famoso e bem mais velho é o Cânion de Colca, o mais profundo do planeta. As montanhas do vale guardam grandiosas paisagens e bichos exclusivos da região. Nos sítios arqueológicos, as ruínas das enormes construções registram a existência de antigas civilizações. Em terra de dificuldades, quem tem tecnologia domina a natureza. As terraças são uma criação fabulosa dos agricultores andinos. As festas religiosas são uma tradição nas pequenas vilas e cidades. O passado das grandes civilizações da América Latina mora bem aqui ao nosso lado, na Cordilheira dos Andes, no Peru. 500 anos depois de Cristo, um povo pré-inca já reinava nos altiplanos andinos. E para encontrar os vestígios dos moradores das montanhas, você viaja agora com a equipe do Terra da Gente numa cavalgada pelo Vale do Colca. Caminhar pelas ruínas de sítios arqueológicos é como ler um livro de histórias sobre essas civilizações. Cordilheira dos Andes, Peru. No silêncio da montanha, a mais de 4.000 metros de altitude, uma ave vaga pelo céu. É o côndor, símbolo dessa região e uma das maiores aves de rapina do mundo. O pica-pau não tem tanto tamanho. Em compensação, possui cores tão diversas e bonitas que se destaca num cenário dominado pela aridez. A terra seca, pálida, parece pobre, mas não é. Há muita água que nasce nos picos nevados para irrigar o solo. Esse patrimônio precioso e o esforço de um povo muito trabalhador nunca deixaram que a geografia limitasse a ocupação deste lugar cercado por montanhas. Sejam bem-vindos ao Vale do Rio Colca. Povoados, igrejas, pontes e ruínas mostram que esse território já é ocupado há séculos. Quem mora aqui tem orgulho da própria cultura, preserva costumes e raízes. Na festa da comunidade, ninguém fica de fora. Com essa animação toda, só poderia ser um lugar especial, mas que ainda permanece escondido aos olhos do mundo. O Vale do Colca está localizado no sul do Peru. À medida em que aproximamos a imagem de satélite, fica fácil localizá-lo. Observe a mancha mais escura no mapa. Aí está ele, com seus 100 quilômetros de extensão. O vale começa menos acentuado e depois desemboca numa grande fenda. São paisagens como esta que fazem do Colca um lugar único. A melhor forma de conhecer o Vale do Colca é a cavalo. Dessa forma, vamos poder chegar a locais de difícil acesso sem o desgaste que representaria uma caminhada na altitude em que estamos de 3.500 metros. Nos próximos 4 dias, teremos a companhia desses cavalos da raça Passo Peruano, que só existe aqui no Peru. Por que eles receberam esse nome, Paulo? Eles têm um andamento muito macio, que é um passo, que é como se fosse uma marcha para nós no Brasil. É um cavalo que tem a origem espanhola e ele aqui no Peru ele se manteve sem cruzamentos depois. Muito valorizado, muito adaptado a essa altitude, a topografia de montanhas. Cavalo muito bom. Para as trilhas que nós vamos enfrentar é perfeito. Perfeito, você vai sentir que ele está bem adaptado e com a vantagem de ser cômodo. Selas e estribos também ajudam a dar conforto na montaria. Para nos conduzir nessa longa cavalgada, teremos 2 guias experientes.
os chalans, como são chamados aqui, o peruano Wilber e a francesa Marie. Hora de montar nos cavalos e pegar a estrada. Partimos do povoado de Yankee. Assim que entramos no vale, cruzamos pela primeira vez o rio Colca. A travessia é por uma bela ponte de pedra. Do outro lado do rio, uma longa subida que nos leva a outro povoado, Coporaque. Bem no meio da praça, a estátua de um Inca. A civilização mais conhecida do Peru dominou o Colca por quase 200 anos. Quando os Incas chegaram aqui, no século XIV, o vale já era habitado por outros povos. A cultura Huari foi a primeira a ocupar essa região, lá pelo ano 500 d.C. Depois vieram os Coiaguas e os Cabanas, por volta de 1200. As antigas comunidades do Vale do Colca ficavam nas partes mais altas da montanha, como a gente vê por estas ruínas de construções incas. Com a chegada dos espanhóis, por volta de 1550, essas comunidades foram obrigadas a se mudar para as partes mais baixas. Era uma forma dos conquistadores controlar melhor essas populações. Lá embaixo, a gente vê o povoado de Yankee, com a igreja bem no centro. Um pouco mais adiante, aqui no vale, está Coporaque. Os habitantes que se mudaram para lá viviam nessa parte mais alta, o povoado de San Antônio. Só que, como muitas pessoas insistiam em voltar para as antigas casas, principalmente para dormir à noite, um general espanhol mandou incendiar o povoado em 1570. Para conhecer melhor a história desse lugar, é preciso cavalgar morro acima. Vamos em busca de mais ruínas que ajudam a explicar a ocupação do Vale do Colca. Os cavalos quase desaparecem no meio da montanha. A trilha passa por rochas, caminhos de pedra, até chegar à cidade perdida de Uyuuyu. Pouco restou desse povoado que teria sido construído pelos Coiaguas, civilização que habitou a região antes dos Incas por volta do ano 1200 d.C. Bem no meio da cidade em ruínas há uma grande área, onde provavelmente ficava um templo religioso, usado para cerimônias e rituais. No sítio arqueológico não há nenhuma construção inteira. Parte das paredes são originais, mas muita coisa já foi restaurada. É interessante observar a contribuição de cada um dos povos nas construções do povoado. Esta parede aqui é um bom exemplo. As pedras da parte de baixo, que são redondas, foram erguidas pelos Coiaguas, que habitaram antes esta região. Com a chegada dos Incas, as casas foram modificadas, ganharam um segundo piso. Só que para essa ampliação foram usadas pedras retangulares, como a gente pode ver na parte de cima. Outra melhoria feita pelos Incas foi no sistema de abastecimento de água. Há vários canais espalhados pelo povoado, o que comprova que essas civilizações antigas já dominavam as técnicas de irrigação. Habían hecho canales para la agricultura. Nossa guia diz que o povo Coiagua só usava canais para a agricultura. Todos eles eram feitos de terra. Quando os Incas chegaram aqui por volta de 1440, passaram a construir dutos de pedra e os trouxeram para dentro do povoado, a fim de abastecer os moradores, explica Marie. A água descia da montanha e chegava ao povoado por gravidade, aproveitando apenas o fluxo natural. Sem nenhum recurso tecnológico, os indígenas tornaram possível algo difícil de conceber hoje em dia. Quanto mais exploramos a região, mais intrigados ficamos com a cultura de povos incas e pré-incas que habitaram o Vale do Colca. Agora o nosso caminho é em direção a um grande maciço rochoso. De longe, a montanha não apresenta nada de diferente. De perto, a coisa muda de figura. São essas tumbas construídas no meio da pedra que nos trouxeram até aqui. Para chegar ao cemitério, é preciso descer do cavalo e seguir a pé pela trilha. Só quando nos aproximamos é possível ter uma noção do tamanho do sítio arqueológico. As tumbas foram erguidas junto à rocha e têm muitas ossadas expostas do lado de fora. Algumas sepulturas foram violadas com o tempo. Em meio à pedra, nos buracos abertos dentro das tumbas, mais ossos espalhados,
e restos de urnas funerárias, que eram feitas com cordas. Uma das características desse cemitério é que as tumbas eram construídas em vários níveis. Aqui, por essa abertura na pedra, dá para perceber que há corpos sepultados, inclusive nas partes mais baixas. À medida em que as pessoas da família iam morrendo, eram colocadas nos pisos acima. Depois, tudo era coberto com pedra e barro. Com um detalhe, em todas as sepulturas era deixada sempre uma abertura na parte superior. A explicação para a abertura nos túmulos está na crença de que os espíritos ficariam livres para chegar ao céu e ao sol, o Deus mais importante dessas culturas, diz Marie. Alguns detalhes das ossadas aqui existentes revelam curiosidades dos povos que viveram no vale. Pelo formato do crânio é possível saber quem eram os mortos enterrados, a que povo eles pertenciam. As civilizações pré-incas do Vale do Colca praticavam a deformação craniana, uma reverência às montanhas sagradas, chamadas de apos. Os cabanas, que habitavam as partes mais profundas do cânion, achatavam as cabeças, imitando a forma do vulcão Hualca Hualca. Já os coiaguas, que viveram na parte menos acidentada do vale, faziam os crânios ficarem alongados, similares ao formato do vulcão Ampato. Marie explica que a deformação iniciava quando as crianças ainda eram bebês. Cordas eram colocadas ao redor da cabeça de meninos e meninas para que o crânio ficasse comprido. Nossa guia não tem dúvidas em afirmar que este crânio era de um coiagua. Entender práticas como essa de povos andinos primitivos é algo que vai além da nossa compreensão. Essas civilizações não possuíam escrita, transmitiam o conhecimento e a cultura através da tradição oral. Por isso, os achados arqueológicos são tão importantes. Eles ajudam a dar respostas para perguntas que intrigam quem conhece este lugar. Por mais que o tempo tenha revelado muito sobre os costumes e as construções desses povos, ainda é pouco perto da quantidade de mistérios que o Vale do Colca esconde. Noite de acampamento e a diferença de até 30 graus para a temperatura do dia. O objetivo agora é chegar ao Colca, o cânion com o maior abismo do mundo. A cavalgada passa pelo Portal do Paraíso e vai ao encontro das belezas do vale. Impressionantes são as terraças, grandes áreas de plantações desenvolvidas há mais de 1.500 anos. Veja a seguir. Cavalgar pelo Vale do Colca é uma viagem ao passado. Neste caso aqui, as marcas da história são um mistério. Estão em lugares onde não é possível chegar sem algum recurso extra. Encravadas no paredão de pedra de um cânion. Até hoje não há uma resposta para que serviriam estes buracos, nem como os antigos povos conseguiram construí-los. Alguns arqueólogos acreditam que sejam tumbas. Outros dizem que os buracos foram feitos para guardar alimentos. O enigma é mais um atrativo para essa travessia tão encantadora. A fenda de pedra por onde passa o rio e a ponte construída sobre ele são um pequeno retrato das belezas existentes no vale. As terraças fazem parte desse cartão postal. Elas são marcantes pelo formato característico na topografia do vale e também pela dimensão. Cobrem uma área de 10.200 hectares. Aqui parecem um grande anfiteatro. Dos cavalos temos uma vista panorâmica dessa maravilha. No ano passado, as terraças do Vale do Colca foram declaradas Patrimônio da Nação. As primeiras teriam sido introduzidas nas partes mais altas do vale por volta do ano 500 d.C. Durante quase 1000 anos, as áreas de cultivo foram sendo ampliadas na direção do rio. Foi com a civilização inca que esse tipo de técnica agrícola foi mais aperfeiçoada. Os cortes na terra, com muros feitos com pequenas pedras e barro, são uma forma de controlar a erosão e ampliar a capacidade de cultivo.
Um dos nossos guias, que também é agricultor no Colca, diz que o sistema de terraças é ótimo para capturar o calor durante o dia e liberá-lo durante a noite, quando a temperatura cai. Isso faz com que se forme um microclima próprio para o cultivo de grãos como o milho, explica Wilber. A tradição da agricultura em terraças, iniciada pelos pré-incas e incrementada pelos incas, sobreviveu ao tempo e foi mantida pelas comunidades do Vale do Colca. Mas esse cultivo atualmente é bem mais restrito. Apenas metade das áreas ainda são utilizadas. A explicação para isso está na falta de mão de obra. Muitos jovens não querem mais se dedicar ao campo e saem daqui para estudar e buscar novas profissões. Para quem fica no vale, a agricultura é essencial para a subsistência. Este grupo de lavradores, todos integrantes da mesma família, preparam a terra para o plantio. Os homens vão na frente com uma junta de bois e o arado. As mulheres vêm logo atrás com as sementes de ervilha. De repente, sou pego de surpresa com um convite para fazer o papel de lavrador. Fui convidado pelo agricultor para parar um pouquinho a terra aqui. Como que se faz? Batendo. Sim. Tem que bater o tempo inteiro? Está tudo errado. Lá vou eu outra vez. De novo, um desastre. Definitivamente não leva o jeito para agricultor. Não é nada fácil. Você consegue viver com a agricultura, cara? Sim. Sobrevivimos com a agricultura. O plantio é feito durante uma vez por ano, devido à aridez do clima. Só chove nos meses de janeiro a março. Se não fosse um sistema de irrigação eficiente, não haveria como cultivar a terra no Vale do Colca. Canais que se estendem por dezenas de quilômetros abastecem as lavouras e as comunidades com água que vem do degelo no alto das montanhas. A partir do 1º de agosto... Wilber diz que na primeira semana de agosto, todos os povos do Vale do Colca fazem a limpeza dos canais. Para isso, eles sobem até os pontos mais altos dos picos nevados, onde há a captação de água. E depois descem, tirando todo tipo de sujeira acumulada. O sistema de irrigação, que existe há centenas de anos, foi incrementado ao longo do tempo e hoje possui até represas para armazenar a água. Por onde ela desce, sempre dá espetáculo. Há muitas cachoeiras ao longo do nosso caminho. Paradas como esta são momentos de descanso, importantes numa cavalgada tão longa. Entre subidas e descidas, passamos por diferentes povoados. E temos a chance de conhecer um pouco do patrimônio cultural de cada um deles. Em Lari, encontramos a maior e mais bonita das 21 igrejas construídas pelos espanhóis nessa região do Peru. De arquitetura barroca, ela é considerada a Catedral do Colca. Foi destruída por um terremoto em 1784 e levou 100 anos para ser reerguida. As construções coloniais e as paisagens que encontramos durante a cavalgada nos surpreendem a todo momento. O escritor peruano Mário Vargas Llosa batizou o Vale do Colca de Vale das Maravilhas. À medida em que avançamos com os cavalos, é possível compreender melhor todo esse deslumbramento. A aridez da terra e das montanhas dá uma beleza distinta à paisagem. Aqui nesse ponto, termina o vale onde ficam os povoados. Logo ali adiante, já podemos ver o Cânion do Colca, que tem uma fenda impressionante. É o cânion mais profundo do planeta, que chega a ter 3.400 metros de altitude no ponto extremo, mais que o dobro do Grand Canyon nos Estados Unidos. Formado há cerca de 50 milhões de anos, o Cânion do Colca é resultado de vários fatores: o crescimento da Cordilheira dos Andes, a atividade vulcânica e o processo erosivo provocado pelo rio. A cavalo, conseguimos chegar bem perto do cânion. Daqui é possível ver uma cachoeira belíssima que despenca de uma altura de mais de 200 metros. Quando o vento está muito forte, a água não consegue chegar lá embaixo, se dispersa pelo meio do caminho. Nosso segundo dia de cavalgada termina nesse acampamento. Hora de pôr os cavalos para descansar e montar as barracas.
Mas o vento dificulta o trabalho. Nossa, tá difícil aqui com muito vento, viu? Nossa senhora. Mas tudo bem, a gente vai passar bem hoje à noite. Toca esse. Vai levar o dobro do tempo? Um pouquinho mais. O triplo. Fernando e Henrique são nossa equipe de apoio. Sem eles, que vieram na frente para montar toda essa estrutura, não haveria acampamento. Tá muito difícil montar a barraca aí com vento? Tá bastante. A noite chega e a temperatura cai rapidamente. A variação térmica no Vale do Colca é muito grande num mesmo dia. Essa diferença pode passar de 30 graus. Muito frio aí, Paulo? Tá frio. Preparando para sair do frio aí. Enquanto nosso cozinheiro prepara a comida, esperamos ao redor da fogueira. É o melhor lugar para espantar o frio. Bom, a janta estava boa, o papo também, mas já está um pouco tarde e a gente precisa descansar. Então, com licença, boa noite. Depois de uma noite gelada, com temperatura abaixo de zero, já estamos prontos para uma nova cavalgada. O desafio: subir esta montanha. Lá no alto há uma fortaleza pré-inca. O primeiro obstáculo é um riacho. Uma travessia fácil perto do que nos espera pela frente. A trilha que leva para o alto é estreita e precisa ser vencida sem pressa. São 7 quilômetros de subida. O passo dos cavalos fica mais lento. Melhor assim, temos mais tempo para apreciar a vista belíssima do vale. Aqui as pedras criaram uma moldura natural, uma passagem que leva ao paraíso. Lá embaixo é possível ver o nosso acampamento. Agora já não dá mais. Até o que é grande fica pequeno quando comparado à imensidão do vale. Depois de 1 hora de cavalgada, temos a primeira vista da fortaleza de Chimpa. Desse ponto em diante, não é possível continuar a cavalo. Descemos e seguimos a pé. Ainda temos mais uma subida. O trecho de escadaria não é longo. Mesmo assim, cansa por causa da altitude em que estamos, mais de 4.000 metros acima do nível do mar. A entrada da fortaleza é por uma passagem muito estreita. Valeu a pena o esforço para chegar aqui. Historiadores acreditam que a fortaleza foi construída pelo povo Coiagua há pelo menos 800 anos. As muralhas são perfeitas, têm mais de 1 metro de largura. Outra curiosidade são estes desenhos esculpidos na pedra. Parecem uma maquete da edificação. Ao chegar aqui no alto, a gente fica maravilhado e ao mesmo tempo intrigado com essa construção. A pergunta que se faz é: como um povo que viveu aqui há tanto tempo conseguiu erguer essas muralhas num lugar tão alto? E por que razão? O que dá para deduzir pela visão privilegiada do vale é que essa fortaleza era estratégica em termos de defesa. Daqui era possível ver a aproximação de qualquer inimigo. Estes abrigos de pedra eram usados para guardar armas. Nossa guia diz que, além de armamentos, também foi encontrada comida na fortaleza. Provisões para quem tinha que tomar conta do forte. A fortaleza de Chimpa também teria sido usada para cerimônias e rituais. O sítio arqueológico foi restaurado, mas muito do que originalmente existia aqui permanece intacto há centenas de anos. Todo soberano tem privilégios em qualquer reino ou império. Não era diferente com os povos que viveram nessa região. Esta poltrona aqui, por exemplo, era a exclusividade do rei. Ela não é muito confortável por ser de pedra, mas aqui ele podia se reunir diante dos súditos e ainda tinha uma vista ampla das montanhas. Mas o visual que mais impressiona é deste mirante. Ele fica de frente para o cânion. Lá embaixo, o rio Colca. Tudo aqui de cima é espetacular. A sensação de subir ao topo dessa montanha, chegar até essa fortaleza é de grande conquista? Sim, o objetivo atingido, uma experiência única chegar num lugar como esse, onde praticamente ninguém vem. Diferente de outros lugares como Machu Picchu, onde milhares de pessoas vão diariamente, aqui, como você viu, só temos nós. Um lugar tão maravilhoso como esse.
No silêncio da montanha, as pedras testemunham a admiração do homem. Estar aqui é uma bênção da natureza. O povo peruano trabalha muito, mas também se diverte. Na hora da festa de santo, até o repórter do Terra da Gente entra na dança. Surpresas na pequena vila e também nas grandes montanhas. Da terra brotam jatos de água fervente. É o espetáculo dos geysers, com seus vapores de aquecimento vulcânico. A todo instante, o Vale do Colca nos surpreende. Às vezes, parece que estamos no cenário de um filme. Mas no faroeste peruano não há lugar para duelos nem clima de tristeza. O povo aqui é muito animado. Vestidos com trajes típicos, moradores de Madrigal seguem em procissão pelas ruas do povoado. A festa, que ocorre todo ano em setembro, é em devoção ao Senhor de Huanca, um santo milagroso que, segundo a crença deles, teria aparecido sobre uma rocha. A festa começa na rua e continua numa casa da comunidade onde todos se reúnem para comer e beber. Eles são muito simpáticos e hospitaleiros. O convite para a gente participar da festa significa também provar tudo o que nos oferecem. Essa bebida que ele me ofereceu se chama chicha e é muito apreciada pelos moradores aqui da região do Vale do Colca. É um fermentado de cevada e milho. E como que é feito? Willy explica que a bebida fermenta durante 3 dias em grandes tachos e está pronta para beber. Para tomar depois. Vou provar então. É diferente de tudo que eu já tomei. Um gosto bem forte, né? Sim. Mas gostoso. O papo está bom, mas é hora de um brinde. Salud! Salud, salud. Já enturmados, entramos na festa para conferir como é a diversão por aqui. Encontramos mulheres vestidas com roupas muito coloridas e uma banda bem afinada. Quando a gente menos espera, vem o convite para dançar. A minha vez também chega. E quando percebemos, todos no grupo estão no meio da roda, nem os guias escaparam. Os anfitriões da festa estão animados. Eles carregam na cabeça chapéus cheios de dinheiro. São doações feitas pelas pessoas da comunidade. E o que vocês fazem com esse dinheiro? Efraim, que é organizador da festa, diz que as doações são usadas para restaurar a igreja do povoado e também investir em outras benfeitorias para a comunidade. Então vou deixar uma contribuição para vocês aqui. 20 soles. Tá bem? Thank you, thank you, thank you. Graças. Se pudéssemos, ficaríamos mais tempo. Mas a estrada nos espera. A noite chega e ainda estamos pelo caminho. No dia seguinte, já descansados, é hora de partir para outra montaria. Saímos do povoado de Pincholo para o último percurso da nossa cavalgada. Mais uma vez, é morro acima. Hoje nosso destino é o Ualca Ualca, aquela montanha. Nós vamos num geyser, tem lá a 4.200 metros. É o nosso desafio hoje. O Ualca Ualca está a 6.000 metros acima do nível do mar e é uma montanha sagrada para quem vive no Vale do Colca. No caminho encontramos aves e cavalos selvagens, animais e belas paisagens. Nesse passeio, a natureza dá espetáculo. Daqui de cima a gente tem uma vista muito bonita dos picos nevados da Cordilheira dos Andes do outro lado do Vale do Colca. Uma dessas montanhas é particularmente importante porque é onde nasce o rio Amazonas.
Trata-se do Monte Misme. É aquele lá no fundo, com o pico todo coberto de neve. Ele está a 5.900 metros de altitude e serve como um divisor de águas. Os rios que descem para o lado de lá da montanha desaguam no Oceano Atlântico. Os que vêm para este lado vão para o Oceano Pacífico. As montanhas testemunham o nosso esforço para chegar ao destino. Cruzamos riachos e descemos vales numa cavalgada tranquila. Esta é a parte mais complicada do nosso trajeto. Temos que descer dos cavalos para a travessia de um rio cheio de pedras. Custa um pouco, mas vencemos o desafio. Daí para frente, mais nenhuma dificuldade. Depois de 3 horas e meia de cavalgada, finalmente alcançamos nosso objetivo. Valeu a pena o esforço. Olha só por quê. O geyser, lá embaixo, o vapor d'água, sai bem do meio do vale, o que torna a vista ainda mais bonita. Para eu que nunca tinha visto um geyser de perto, é uma experiência única. Agora a gente vai chegar mais perto para poder admirar a beleza dessa água que sai do meio da terra. Um pouco complicado para ir até lá, mas a gente chega lá. Depois de descer a trilha, ficamos frente a frente com o geyser. O jato d'água, que se transforma em vapor ao entrar em contato com o ar mais frio, não para. Brota de diferentes pontos no meio da pedra. A água sai de cavidades profundas e esquenta por causa das rochas e lavas vulcânicas a altas temperaturas. Além de muito quente, essa água é sulfurosa, porque ela vem debaixo da terra e contém muito enxofre. A gente percebe isso pelo cheiro muito forte. E não dá para chegar muito perto, porque quanto mais perto, mais você sente no nariz. Impressionante o barulho que faz. Ali de cima a gente achava que era a correnteza da água que desce da montanha, mas não, na verdade é do vapor de água que sai lá de baixo com uma força muito grande. A erupção natural lança a água a uma altura de mais de 20 metros e cobre o vale com uma nuvem de fumaça. Después de 1995 que se dio la erupción del volcán Sabancaya. Wilber diz que este geyser é recente. Apareceu depois da erupção do vulcão Sabancaya, ocorrida em 1995. A observar más esto de los geysers y las emanaciones de gases y agua caliente. A atividade vulcânica fez aparecer mais fendas na montanha. Nosso guia nos leva a outro geyser com características diferentes do primeiro que visitamos. Neste aqui, a água fervendo se mistura à cinza que sai do meio da terra. Dá até um certo receio de chegar muito perto por causa da possibilidade de se queimar. É como se fosse um pequeno vulcão. Além desse jato principal, há outros buracos menores de onde a água fervendo brota o tempo inteiro, olha só. E aqui mais adiante, olha que interessante, uma abertura bem maior, é como se fosse um caldeirão. Água fervendo e cinza, muita cinza. Vou colocar a mão na água só para sentir a temperatura. Nossa, a gente consegue encostar, mas não dá para ficar com ela muito tempo, senão queima. Deve estar uns 80, 100 graus de temperatura. Essa cinza tem poder medicinal? As pessoas dos povoados, especialmente as mulheres, acreditam que sim, diz nosso guia. Elas pegam as cinzas e passam no rosto para curar a acne. Espalhando assim? Assim, lo ponen assim, não? Como uma mascarilla. Esse privilégio é só para quem tem espírito aventureiro. Já podemos dizer que fazemos parte desse grupo. Em 4 dias de cavalgada pelo Vale do Colca, vivemos experiências que nos transformaram profundamente. Mergulhamos num passado precioso. Aprendemos muito sobre a cultura e os costumes de quem mora aqui. E descobrimos por que este lugar é sagrado. Uma
Uma das opções de estrutura de cavalgadas e hospedagem na região do Vale do Colca, no Peru, é a operadora Cavalgadas Brasil. Telefone 7562-8884, DDD 11.